Pessoal, o Boto fora do Flamengo não segurou a primeira crise e pode estar deixando aí o time do Flamengo. Tem novidade aí no time do Mengão, tem possíveis contratação e muito mais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando do time do Mengão, as últimas informações, a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, os bastidores do Flamengo esquentaram, principalmente para o lado do diretor de futebol José Boto. As declarações sobre o interesse no atacante sérvio Vlahovic não pegaram bem, assim como os rumores de que Pedro poderia estar de saída. A despedida de Gerson com nota utilizando o termo pedido de demissão após o pagamento da multa rescisória por parte do Zenit também foi questionado internamente pelo elenco. O veto na contratação do atacante Mickey Johnson pelo presidente BAP expôs ainda mais a crise do diretor de futebol. O jogador irlandês chegaria ao Rio de Janeiro na manhã de hoje, mas a viagem foi cancelada e a desistência na contratação do atleta, que disputa a Série B da Inglaterra, foi informada ao staff do atacante. José Boto também não se encontra satisfeito no cargo, mas uma saída a 3 dias da abertura da janela de transferências é pouco provável. Caso aconteça, uma multa de 2 milhões é estipulada em contrato firmado entre as partes. Para Flamengo. A gente até poderia falar sobre mercado da bola, enfim. E, Rafa, eu tô acostumada com vocês, repórteres do Rio, sempre avisando, Mário, ano de eleição, por exemplo, tem que prestar atenção na política do Flamengo, etc. Rolou a eleição, mudou o mandato, e a gente tá falando de bastidores e política do Flamengo de novo, Rafa? É isso, Mariana, Jailson e fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. O Flamengo em ebulição, coisa que normalmente acontece quando as coisas no campo não vão bem e não é propriamente um cenário que remeta ao time de futebol que foi eliminado pelo Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, mas deixou a competição com uma boa imagem perante o seu torcedor. O problema está na gestão do departamento, que tem como responsável o português José Boto. Recentemente, o Flamengo fez um movimento para contratar o atacante Mickey Johnston, jogador do West Bromwich. A negociação estava acertada e, em função de uma grande repercussão negativa interna e externamente, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, vetou a decisão tomada pelo diretor executivo José Boto. Isso fez com que surgisse um rumor muito forte que o dirigente português poderia perder a condição e deixar o comando do futebol do Flamengo. Mas por hora essa situação está neutralizada. Apesar de ter vetado esta última contratação, BAP segue confiando no seu diretor executivo de futebol e José Boto permanece comandando o futebol do Flamengo. Existe uma multa em caso de rescisão do contrato atual entre as duas partes. Essa multa é de 2 milhões de reais. O ambiente interno para o Boto não é dos melhores, desde que ele falou que o Flamengo tinha sim o interesse de negociar o atacante Pedro, que hoje não é mais titular do time do técnico Felipe Luiz, e o que se sabe é que, apesar da pressão interna e externa, BAP, por hora, mantém sua confiança no atual executivo. Até porque, segundo o dirigente teria comentado com alguns dos seus pares, qualquer decisão em contrário iria flertar intimamente com a possibilidade de não ser uma medida profissional. E uma coisa que o BAP sempre falou desde os tempos de campanha é que todos os departamentos do Flamengo seriam profissionalizados e o futebol, obviamente, é o carro-chefe disso tudo. Flamengo em ebulição por esse extracampo muito forte, mas o fato é que, por hora, o Boto continua. Mari. As informações do Flamengo é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo retoma as atividades no calendário do futebol brasileiro neste sábado, 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de campo, tudo um tanto quanto turbulento. A situação de José Boto é bastante desgastante. É o período de maior turbulência do diretor desde sua chegada no início do ano, praticamente na virada de 2024 para 2025, no início da gestão BAP. O Boto acumula alguns pontos de desgaste, os mais recentes, inclusive, mas outros de longa data, como, por exemplo, a amizade com o técnico Felipe Luiz. Ela não é tão bem vista assim
pelo parte da diretoria do clube, da cúpula rubro-negra, especialmente também pelo presidente BAP. Isso porque acreditam que o Boto, em algumas situações, poderia ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, e a amizade, por vezes, pode atrapalhar. Em relação a outros assuntos, a condução, no caso Gerson, houve todo aquele desgaste com o atleta e pai do jogador, também foi mal vista, porque a diretoria se posicionou de forma dura e Boto publicamente nunca foi muito veemente diante das pretensões do clube, que não ficou satisfeito diante de tudo que aconteceu no caso Gerson. Em relação à postura de Boto, nos Estados Unidos, especialmente, quando concedeu diversas entrevistas para veículos estrangeiros, isso incomodou bastante também. Viram numa possibilidade de o dirigente querer se valorizar, também expôs o clube em um momento tão delicado, tão importante como a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Boto chegou a conversar com jornalistas italianos e falar sobre nomes que gostaria de contar no Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, sobre um jogador da Juventus, citou até o Vlahovic, que já tinha deixado o Pedro, atacante, no banco nos tempos de Fiorentina. Isso não foi bem visto por o staff do Pedro e também por parte da diretoria do Flamengo. Então isso irritou bastante também. Então o Boto segue bem criticado, bem desgastado. Essa situação do Mick Johnson, né, como chamam esse jogador irlandês que está no West Bromwich, foi só mais uma gota d'água em toda essa questão. Então o Boto já vem desgastado bastante há algum tempo, desde também de Juninho, que foi contratado como scout, por uma indicação do scout, na verdade, só que ele não rendeu até o momento. Teve bons momentos na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas desde então praticamente não tem mais chances verdadeiras com o técnico Felipe Luiz. Tá aí então a reportagem do Pedro Henrique Torre. André Donk, problemas sérios, graves ou contornáveis e nada demais? Acho que são vários episódios, né? Tem alguns, assim, que sinceramente eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Então acho que eu vejo episódios de formas diferentes. Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma como eu enxergo. Eu, sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Boto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim: o que queres tu de mim? Né? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou. Aí, numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente, da maneira organizacional, faltava a profissionalização do futebol. Essa profissionalização estava vindo com o Boto e agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está
dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Ninguém discute os méritos da gestão Landim na parte de finanças e até na parte esportiva, conquistou muitos títulos, mas faltava essa estruturação e uma mentalidade mais profissional no departamento de futebol, e foi com esse intuito que colocaram o BAP no cargo. O BAP só está sentado na presidência do Flamengo porque prometeu a profissionalização. E quando ele desautoriza o chefe do futebol, alguém que foi contratado com essa missão de profissionalizar, de certa forma, ele dá voz e dá poder ao burburinho do clube que se incomoda com isso. A política interna do Flamengo, e essa é uma política nociva na maioria dos clubes, está reagindo a esse processo de profissionalização, tentando fritar o Boto. Porque vamos combinar, o antecessor do Boto, o Marcos Braz, que era um cargo político, o Braz fez coisas muito piores e nunca gerou esse tipo de reação, nunca gerou essa comoção de diretoria, de conselheiros, por atitudes que visam profissionalizar o clube. Nossa, contratou alguém usando o scout, olhando fora do radar. Nossa, isso deveria ser um mérito. Legal que o cara está indo por esse caminho, mas não. A diretoria reage a estímulo externo, e eu citei o Braz. O Braz, entre outras coisas, saiu na mão com o torcedor no shopping, chegando a esse cúmulo, não foi punido. O Braz usou o Flamengo várias vezes com intuito eleitoreiro e político, que foi vereador no Rio de Janeiro e usava bandeira e cores do Flamengo e nada acontecia. Então, antes, o que era normal com o Braz, uma faísca com o Boto já gera todo esse incêndio, já gera toda essa comoção e essa necessidade de fritar um profissional que começou seu trabalho há pouco tempo. É um trabalho delicado, porque quando você vai profissionalizar um ambiente que ainda tem métodos amadores, muita gente vai ficar sentida. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, vai tocar na vaidade, porque antes todo mundo tinha portas abertas no CT do Flamengo, no departamento médico, todo mundo dava pitaco e todo mundo falava com comissão técnica. O Boto tem começado a fechar e a blindar esse ambiente. Naturalmente, o conselheiro que antes ia lá tirar fotinha com o jogador, já não tira mais, fica melindrado. Então, a diretoria do Flamengo, o comando, principalmente o BAP, precisam ficar atentos a esse movimento, porque se deixarem rifar um executivo de futebol que chegou com a missão de profissionalizar, porque ele está profissionalizando, aí, de fato, o Flamengo vai voltar muitas casas nesse processo que está acontecendo. O Flamengo, até no processo de contratação, a gente já vê o Flamengo tentando ser mais cirúrgico, ou o Flamengo tentando olhar com outros olhos para o mercado. Tem oportunidades como Danilo, como Jorginho, ok, mas o Flamengo também vai tentar montar um elenco com mais profundidade, com jogadores com características diferentes. E até no caso do Johnston, o pessoal, nossa, mas um jogador irlandês, 35 milhões. Na realidade do Flamengo hoje, não inviabiliza outras contratações. Ele chegaria para compor elenco. Então foi uma gritaria, para mim, muito desproporcional, que tem o intuito de fazer o Flamengo diminuir o pé ou brecar a profissionalização em curso no departamento de futebol. A repercussão dessa questão da análise da contratação, parece que o Flamengo gastou 100 milhões de euros, torrou e deu tudo errado. Você tem a contratação do Juninho e não pode nem falar que deu errado, porque o cara tá meses no clube. Você tá falando também de um cara, de repente, voltando ao futebol brasileiro, tem uma adaptação. Então, acho que também isso tem que ser considerado. Não foi um cara que chegou para ser titular absoluto? Exato, também não foi ao valor mais alto. Acho que a questão é essa. Então, assim, do jeito que fala, parece que o Flamengo contratou um monte de jogador e que o desempenho tá... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tá vivo nas duas competições de mata-mata. Ok, isso passou um sufoco que não se imaginava na Libertadores, mas passou. Faz um bom Mundial de Clubes, a meu ver, dentro da atuação, caiu para um dos melhores times do mundo. Então, assim, o barulho parece que é um negócio que tá tudo errado, tá uma catástrofe, o time queimou dinheiro. E não é isso. E me parece um barulho muito orquestrado também, Doc, porque a gente percebe até movimento em rede social, influenciadores do Flamengo, e ali com o alvo muito centrado na figura do Boto. E
E o que o Flamengo ganha com isso? Com esse tipo de crise, sendo que o Flamengo fez uma boa participação no Mundial de Clubes, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor ataque, com a melhor defesa, se classificou na Libertadores. Até aqui o Filipe Luís cumpriu todos os objetivos previstos. Gerar esse tipo de escândalo, de crise... Não é hora, né? Por causa de uma coisa totalmente contornável e por causa de uma contratação que o Flamengo desiste por repercussão de torcida. Olha, eu respeito o torcedor tem o direito de reclamar, de achar que o cara não é um reforço à altura do clube. Eu nem entro no mérito técnico se o Johnston era ou não jogador para um clube do tamanho do Flamengo. Mas o ponto é, se a comissão técnica deu o ok, se o departamento de futebol deu o ok, e o clube volta atrás com a contratação encaminhada, porque isso gerou burburinho em rede social... Isso é o que mais tem no futebol brasileiro. Mas passa um sinal muito ruim, Abel, porque o ambiente profissional vai se blindar desse tipo de coisa. Esse movimento será feito com certeza, com uma convicção que foi tomado por uma decisão técnica. E dessa maneira, eu entenderia, por exemplo, se o Johnston viesse aqui para o Brasil, o cara fez exames médicos e não foi aprovado. Isso aí acontece, e aí não tem de contratar mesmo. Mas depois que dá o barulho na rede social, o Flamengo vem com essa desculpinha de que nós voltamos atrás porque o departamento médico olhou o histórico de lesões. Espera lá, o histórico de lesões... De anos atrás, porque nas últimas temporadas ele tem... A última vez que ficou parado foi em março de 2022, então. Mais de 3 anos. Mas o histórico de lesões é o básico ao avaliar uma contratação. Você vai ponderar ali e falar, faz tempo que o cara sofreu lesão, ou esse tipo de lesão a gente consegue contornar aqui com o nosso departamento médico, e depois a gente vê na hora dos exames também qual é o grau, mas não nesse nível de, a contratação encaminhada a gente voltou atrás porque de repente alguém, vamos olhar o histórico de lesão. Não funciona dessa forma. E se aconteceu assim, para mim diz muito sobre como as decisões são tomadas no Flamengo. E na época do Landim também já teve contratação e até renovação que o presidente brecou. O Gabigol, por exemplo, na hora ali que o Landim foi assinar, falou, não, nesses termos aqui eu não aceito. Isso é normal de acontecer, mas não a ponto de avalizar a contratação, de encaminhar, e aí se o BAP não for informado, também tem um erro de comunicação do Flamengo nessa história. Então eu vejo que são sinais ruins que o BAP precisa desfazer. Ele tem uma oportunidade nessa crise que é de dobrar a aposta nesse processo de profissionalização do Flamengo e, de fato, bancar o José Botto, bancar o trabalho do Filipe Luís. Agora, se arregar porque a torcida não gostou ou os influenciadores fizeram campanha contra, aí, de fato, não dá para acreditar que o BAP tem um projeto de profissionalização para o futebol do Flamengo. É um precedente perigoso, né? Porque mexe com a autonomia. Então dá a impressão, sinaliza que daqui para frente, então, a profissionalização foi para o saco, o Botto não manda nada e qualquer pressão em rede social vai garantir contratação ou não, ou vetar a contratação. Não pode ser assim, né? A própria diretoria tem que tomar uma atitude em relação a isso e dar mão firme para o Botto. Infelizmente não é novidade no futebol brasileiro esse tipo de coisa. Soltar um nome na imprensa para sentir o clima, a reação da torcida, tal. Hoje em dia isso potencializado com redes sociais, com influenciadores de cada clube e tal, e aí, a torcida não gostou. Os técnicos são escolhidos assim, né? Infelizmente, mas isso não é novo. Mas isso aí, quanto tempo que existe esse tipo? Tudo bem, antigamente não tinha rede social, mas já tinha isso. Mas a gente está falando numa tentativa de profissionalização fora da curva. É isso aí. Então, ou é ou não é. É por isso que é o caso do Botto falar o que quer, isso de mim. Que relação é essa? Até onde ele pode ir? E isso tudo que a gente colocou à parte, de qualquer forma, acho que uma conversa interna em alguns pontos, acho que também é importante. Assim, de alguns posicionamentos, para evitar qualquer tipo de atrito, sabe? Porque são vários episódios que a gente está analisando em relação a toda a história que foi trazida. Então, acho que um tipo de conversa ali entre as partes é importante, mas não a ponto do jeito que está, sugerindo que é uma situação insustentável. Só que eu não ficaria surpreendido se a coisa se tornasse insustentável e a relação de trabalho terminasse, tendo em vista como é o modus operandi do futebol brasileiro. E se vai continuar, Donk,
o Boto também precisa fazer uma reflexão e aprender com toda essa crise. Exato. Porque ele é novo no futebol brasileiro. A questão cultural. Ainda está entendendo como as coisas funcionam e é algo, para mim, bastante previsto, né? Vem de outro mercado, uma cultura totalmente diferente. O futebol brasileiro tem nuances que ele ainda não conhece. E até essa relação também com influenciadores, com jornalistas, o dirigente precisa se atentar para a dimensão que as coisas têm no Flamengo. O Flamengo é isso, esse clube em que uma faísca vira tudo isso, porque é de fato o clube mais popular do país, um clube que tem holofotes o tempo inteiro. Então ele precisa estar mais alinhado com diretoria, mais alinhado com o departamento de comunicação, quando tiver interlocutores fora do clube e saber que internamente vai ter muito fogo amigo. Vai ter muita gente querendo que o trabalho dele dê errado. Sobretudo, aliados da gestão passada, que sustentam a narrativa de que o departamento de futebol do Flamengo já era profissional, de que tudo corria às mil maravilhas, e querem, com o eventual fracasso do Boto, dizer, olha lá, tá vendo? Eu avisei, foram trocar, foram por esse caminho, deu errado. E não, o Flamengo de fato precisa de muitas das coisas que o Boto está fazendo. E não estou falando de contratação, mas de ter uma boa relação com o treinador, de escutar o que o técnico tem a dizer, quais são os pedidos e as necessidades, o que a comissão técnica pode melhorar, o que o departamento de futebol como um todo pode evoluir em termos de processo. Então, para mim, seria um grande retrocesso do Flamengo demitir o Boto nessa situação, sendo que na gestão passada se fazia coisa muito pior e não havia punição, não havia questionamento, como o Boto está sendo questionado agora. Da parte do Boto, acho que ele tem que dar menos milho para o bode, né? Ele abre muito flanco, muita possibilidade. E a gente sabe que em todo o clube de futebol tem a reação ao novo, ao profissional, aos interesses de quem estava. Às vezes pode ser uma coisa básica, como o Breler falou, tirar foto lá com o jogador, o cara não tira mais na hora que ele quer. O clube de futebol tem muito essa picuinha, essa coisa pequenininha, né? E talvez o Boto tenha que botar mais o pé no chão em relação a isso. Às vezes ele dá muito milho para o bode e dá oportunidade para a oposição. Vamos dar uma olhada nas mensagens? Hashtag F360BR. Olha o delegado aí. Delegado Lopes? Não, né? Não é o Antônio Lopes, é o Chico Militante. Bom dia, delegado. Opa, Flamengo em crise? Ótima oportunidade para os guerreirinhos do Morumbi no sábado. Estreia do Crespão com vitória fora de casa. Viola concordou, hein? Tô vendo Viola concordando Viola, aqui. o nosso cameraman é São Paulino. O delegado é tricolor, hein? Ele tá legislando em causa própria, o delegado. Delegado é Estreia tricolor. do Crespão numas, né? Porque parece que tá meio emperrado lá, o São Paulo tem que resolver ainda. Porque tem que resolver o negócio do Zubeldia lá, com o Zuba. a rescisão contratual, né? Puxa, tinha... Mas a VAR já passou tempo, hein? Já... E tinha acabado tão bem, assim, de uma maneira tão amigável. Né? Aí na Vai hora nessa. Que coisa, né? Tadeu, se o Flamengo contratou e deu liberdade para o Boto trabalhar e fazer contratações, esse veto em suas escolhas é um tiro no pé. E trocar de diretor de futebol agora é loucura, sim. Opinou o amigo Tadeu. Compromete a credibilidade do projeto. Imagina o cara que chega, a primeira coisa que ele vai perguntar é até onde eu posso ir. Pois é, pessoal, após embate aí, né, entre o Boto, com o Mbappé, com o Felipe Luiz e até mesmo o Pedro, parece que o gestor aí, parece que o diretor de futebol, Boto, pode ser demitido do time do Flamengo, tá? Muito se fala nisso aí, muitos estão falando aí em uma possível demissão do dirigente, né, do Boto, e se realmente for verdade, né, tudo isso que aconteceu, do Mauro trazer essas informações, essas coisas internas no time do Flamengo, e realmente for constatado que foi o Boto, não tem outra conversa. Eu acredito que ele tem que ser sim demitido aí do time do Mengão, né? Porque os caras antes, né, na outra gestão, já estavam sofrendo com um X9 dentro do Flamengo. Os caras tentaram achar ali o cara que vazava ali a escalação do time do Mengão e algumas outras conversas internas. E agora, se for constatado mesmo que nessa gestão tem mais um X9 e o dirigente de futebol, aí é o fim. Eu acredito que tem que ser sim mandado embora, né? Na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? E o Flamengo também aí está
tentando, né, a venda do Michael, tá? O Michael vai sim ser negociado aí, né, ser vendido para o Catar, segundo as informações que tem saído aí no Coluna Fla. Outro jogador também que está sendo negociado, dessa vez para a Arábia Saudita, é o Juninho, né? O jogador que o Boto trouxe para ficar no lugar do Pedro, do Gabigol, esses caras que não deu certo, vai ser sim negociado. Esperamos que o Flamengo consiga ter ali no mínimo um empate ou até mesmo um lucro com essa venda do Juninho, né? E tem alguns jogadores que estão na mira do Mengão, né? Aí a gente viu aí o Depou do Atlético de Madrid, que está encerrando o seu contrato lá na Espanha, pode sim aí ser negociado com o time do Flamengo. As conversas já estão em andamento, mas o Flamengo está aí na briga com o Miami, né? O Inter Miami. Então, se for, que nem eu falei ontem, for por questão financeira, acredito que ele vá para a Inter Miami, mas se for por questão de querer crescer ainda mais, disputar uma Libertadores, eu acredito que o Flamengo é o melhor caminho para o Depou vir, né, atuar. E essas são as últimas informações do Mengão por enquanto, essas são as novidades aí do time do Flamengo. Mas e aí, vocês acham que se realmente sair aí, for confirmado que o Boto é esse X9 aí do Mauro e esses outros caras aí, vocês acham que ele tem sim tem que ser demitido ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!